Olá, boa noite, meu nome é Wallace. A pedido do professor Disson, de cálculo A, vou estar resolvendo duas questões, duas TURT da edição 6, e a primeira questão vai ser o exercício 42 da 3.9. Bom, o que a questão diz? Que, para eu não ler, por conta do tempo, vai ficar mais fácil de explicar assim. Existem duas pessoas, duas pessoas estavam em um mesmo ponto. Duas pessoas estavam no mesmo ponto. E uma das pessoas foi para cá. Essa aqui é a posição, se a gente colocasse as rosas do ventos aqui, né? Isso aqui está no leste, que é como o enunciado da questão diz. E a outra pessoa foi para Nordeste. Foi para Nordeste. Na rosa dos ventos, deixa eu botar um NO aqui. Isso aqui seria o norte, aqui seria o oeste, enfim. E o nordeste justamente cortando, na bissetriz o segundo quadrante. Bom, e aí ele fala que essa pessoa, a pessoa desse vetor, vou colocar aqui um bonequinho aqui, João, e aqui está Maria. João andou para leste a 4 km por hora. Enquanto Maria andou 2 km por hora. Tá? Então, o que a gente pode ver dessa questão? A pergunta é, qual é a taxa de variação da distância entre eles quando tiver no ponto, quando tiver no tempo de 15 minutos. E como é que poderíamos resolver essa questão? Primeiro, vamos analisar esse desenho em um eixo, em um plano cartesiano. Vamos colocar em um plano cartesiano, deixa eu só dar uma apagada aqui. Tirar essas aberrações. Só colocando no plano cartesiano. X e Y. Bom, então, o que a gente tem? O que nós temos? Aqui temos um vetor, aqui outro vetor. É óbvio, e está claro, que esse vetor ele está em cima, aparentemente em cima do plano, do eixo X, enquanto esse vetor aqui ele está no meio do plano, desse quadrante, do segundo quadrante aqui. Então, o que a gente poderia fazer? Vamos colocar isso aqui como pontos. Então, nós temos aqui, vamos ver quem é esse ponto, onde é que está João, e depois nós vamos ver onde é que está Maria. Tá? E para isso, vamos fazer a projeção de quem está aonde no plano, melhor dizendo, no plano cartesiano. Digamos, vamos começar por João. Vamos botar aqui que João fica dessa forma. Ele está no eixo X em 4. Lembra que era 4 km? Pois bem, vou botar aqui 4 km por hora. Ele está a 4 vezes t. E aqui temos ele no eixo Y. Como ele está totalmente paralelo e bem em cima do eixo X, significa que o Y dele é 0. Então o Y, bem tranquilo, bem fácil, Y é igual a 0. Maria, ela está aqui, deixa eu só dar uma distânciazinha aqui maior. Bom, Maria, ela está nesse ponto, ela está nesse ponto aqui. E como por ela estar nesse ponto, vamos fazer justamente a mesma coisa que fizemos com João. Vamos fazer a projeção desse vetor aqui na coordenada do eixo Y e a projeção desse vetor na coordenada do eixo X. Então, a projeção de onde Maria está, lembrando que aqui ela está a 2 km por hora, é justamente o módulo da velocidade, onde ela está, onde ela se encontra, no caso, 2, vezes
Isso é proporcional, no caso, ao tempo, né? Quanto maior o tempo, nesse caso, mais distante ela estaria em relação ao eixo X e também mais distante ela estaria em relação ao eixo Y. Então, por isso que fica o 2t multiplicado, certo? Pelo cosseno, perdão, em relação ao eixo X, né? Então, é pelo cosseno do ângulo. Bom, quem é esse ângulo? Né? Fica a pergunta aí, quem é esse ângulo? A gente tem que ver que esse ângulo ele está cortando justamente entre o nordeste, perdão, entre o oeste e o norte. Ou seja, está bem no meio, é o nordeste. Então, se ele está cortando no meio, como se fosse uma bissetriz, né? Então ele tem 45 de um lado e 45 do outro. Como a gente quer saber a projeção do vetor no plano, no eixo Y, né? Então a gente vai utilizar o seno. Então, nesse caso, perdão, como a gente quer saber a projeção no eixo X de início, né? Vamos utilizar o cosseno. Então vai ficar cosseno de 45. Tá? Bom, utilizando a calculadora, né? E quem já sabe de qual pela tabelinha, né, pode fazer o cosseno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Tá? Bom, então temos que raiz de 2 vezes 2t. Tá? Esse 2, ele pode cortar com esse 2 daqui. Né? Então o resultado, o que ficaria? Ficaria somente t raiz de 2. Né? Porque era 2, aqui ficaria no início, né? Era 2t dividido por raiz de 2, por raiz de 2 dividido por 2. Né? 2 aqui corta, fica t raiz de 2. Agora sim, quando formos fazer para o y, vamos ter a mesma coisa, né? O módulo da distância 2, vezes t, porque a distância está proporcional justamente ao tempo. Como queremos saber agora a projeção no eixo y, utilizamos o seno. Então, o seno vezes o seno de 45. Que já adiantando aqui, é a mesma coisa. Tá? Então, vai ficar corta, vai ficar t raiz de 2. Né? Bom, sabendo disso, né, já temos os dois pontos em relação ao plano cartesiano em que João e Maria se encontram. E como ele quer, o que a questão pede? Ele pede a variação da distância. Se ele pede a variação da distância, é basicamente, né, esse segmento aqui de reta. Né? E quanto mais maior o tempo, maior João vai andar, maior Maria vai andar. Né? Então, quanto maior o tempo, maior também a distância. Né? Então, vamos lá. E como ele quer a variação da distância, vamos calcular primeiro o módulo dessa distância. Né? Vamos analisar o módulo dessa distância. Então, analisando o módulo da distância, né? Revivendo um pouquinho das aulas de vetores, vamos ter que é raiz, né? Primeiro a gente faz vou fazer primeiro em relação ao eixo y, né? Ao quadrado, mais o eixo x ao quadrado, né? A diferença dos eixos ao quadrado. Então, vamos lá. De primeiro, o eixo y, a gente viu que era t raiz de 2. T raiz de 2 menos, que é o eixo y do outro, 0, ao quadrado, mais, agora em relação ao eixo x, 4, vou começar cá, t raiz de 2, de novo, menos 4t. Isso elevado ao quadrado. Então temos que o módulo da distância é igual, isso aqui, temos o t ao quadrado, raiz corta com o expoente, t ao quadrado, vezes 2, tá? Mais, a gente pode fazer o que aqui? Temos um fator em comum nos dois, né? nos dois lados aqui.
temos o t aqui e temos um t aqui. Então, vamos colocar o t em evidência. Temos um t, então, né, o t quadrado vezes, deixa eu só tirar isso aqui, t quadrado vezes raiz de 2 menos 4 ao quadrado. Tá? Só fiz dividir, só fiz a divisão. Isso aqui ao quadrado, deixa eu só adiantar o passo. Eu só vou calcular exatamente isso aqui. Bom, então o resultado, né, foi 18 menos 8 raiz de 2. Né? Resultado dessa continha aqui, tá bom? Então, colocando aqui, vai ficar 18 menos 8 raiz de 2. Bom, fazendo a distributiva, módulo de A é igual a 2t quadrado mais 18, tá? 18t quadrado menos 8t quadrado raiz de 2. Deixa eu aumentar aqui. Raiz de 2. Tudo bem? Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que temos t quadrado aqui, né? Podemos fazer juntar, né? Podemos juntar isso aí, então bora somar. Então, o resultado disso aqui dá 20t quadrado menos 8t quadrado raiz de 2. Okay? Continuando desse lado, módulo de A. Bom, o que é que nós podemos ver aqui? Que temos um t quadrado aqui e um t quadrado aqui também. Então podemos isolar, né? Podemos isolar e ficaria como? Ficaria, colocar em evidência, t quadrado 20 menos 8 raiz de 2. Certo? Pronto. T quadrado está dentro da raiz, né? Essa raiz é uma raiz quadrada. Então, pode descortar, como aqui é uma multiplicação. Então, módulo de A é igual a t, raiz de 20 menos 8, raiz de 2. Esse é o resultado, né? Fazendo na calculadora, calculando 20 menos 8, raiz de 2. Isso dentro de outra raiz quadrada. Dois vírgula 94, tá? 2,94. Então, módulo de A é igual a t vezes 2,94. Bom, então nós temos que A, né? Deixa eu falar primeiro o que eu acho que eu não falei. A é justamente essa distância aqui, pessoal. Né? Essa distância daqui, da ponta, né, onde João se encontra até onde Maria se encontra. E como é que eu fiz isso? Né? Primeiro, eu só calculei justamente a distância, porque ele quer saber o quê? A variação dessa distância, né, com o passar do tempo. Né? E aí, calculando, a fórmula dessa distância, né, distância entre pontos, é justamente o próprio A, né, que é a distância, é igual a raiz. Aqui podemos fazer justamente subtração de coordenadas, né? A gente batiza uma coordenada final e outra coordenada inicial em relação a determinados eixos. Digamos, para simplificar, aqui tem Maria, né? Então a gente vai pegar Maria como ponto
final. Então, como é uma variação final menos inicial, nesse caso que foi que a gente utilizou, né, em relação a cada eixo. Então fica como se fosse y, esse aqui é a fórmula, mais x menos x0. Então, essa foi a fórmula que eu utilizei aqui, é a mesma coisa, né? E, acabei errando aqui, esse aqui está elevado ao quadrado. Essa é a fórmula. E isso aqui sempre vai estar em módulo, tá? Como é distância, né, sempre vai estar em módulo. Bom, e foi exatamente isso do que chegamos. Temos que o módulo da distância é proporcional a 2,94 vezes t, né? Proporcional ao tempo. Então, quanto maior o tempo, maior a distância você vai ter, né? Então, ele quer o quê? Ele quer a variação. Então, vamos calcular a variação, que é justamente derivada de A em relação ao tempo. Que derivando isso aqui, como isso aqui é uma constante, né? A constante pode sair. Então, vou fazer aqui a derivada, né, do produto. Eu vou só apagar isso aqui. Vou fazer aqui em cima. Temos a derivada do primeiro. Vou botar a linha. Para diminuir o espaço. 2,94 mais t vezes a derivada de uma constante que é zero. Então, dA dt, a derivada desse produto aqui, ficou, isso aqui vai ser 1, né? 1 vezes 2,94, 2,94, e aqui, como deu zero, vai zerar todo esse lado. Então, justamente, dA dt, a variação da posição da distância, quando eles estiverem a 15 minutos, vai ser justamente 2,94 quilômetros, né? 2,94 quilômetros. Perdão, 2,94 quilômetros por hora. Então, essa é a resolução da questão, né, de número 42 do livro do Sturt, da 6ª edição.